Graça e paz, eu sou o professor Isaías Soares e estamos para encerrar a série dos sinais dados por Cristo sobre a sua volta. Estudamos 11 lições até agora. Vimos o que é escatologia, qual a data da volta de Cristo, os falsos cristos 1, falsos cristos 2, terremotos, fomes, pestes, imoralidade, perseguição aos cristãos, também o avanço do conhecimento, da tecnologia, e hoje nós vamos estudar o último ponto. Quero destacar aos irmãos e amigos que de todos os sinais que foram estudados até o presente momento foram cumpridos. Somente um que não foi cumprido até o momento, que é exatamente o sinal que vamos estudar hoje. Portanto, esse ponto é muito importante para nós. Vocês vão concordar com isso. Se ele não se cumpriu, é porque ele é importante para nós. E qual é este sinal? Eu vou ler a palavra de Deus para que assim nós possamos entender. Jesus foi questionado pelos discípulos, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Lá em Mateus 24:3. E aí Jesus, em Mateus 24:14, ele disse: este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja, a pregação do evangelho no mundo todo é o ponto que nós vamos estudar e o ponto que não foi cumprido, não é? Apesar do crescimento da ciência, da tecnologia, apontar que o homem está muito além daquilo que se pensava, outras realidades, como a evangelização do mundo, carece de avanço para alcançar todos que estão sem Cristo. Nós avançamos por um lado e estamos carentes e em desavanço por outro. Se nós pegarmos os números, e os irmãos vão estudar os números daqui a pouco comigo, nós vamos ficar informados de que essa tarefa de evangelização é uma tarefa espetacular e grandiosa. Por isso nós tememos e trememos diante de tal responsabilidade. A população mundial ela vem crescendo em passos largos, enquanto a evangelização ela caminha em passos lentos. Para nós termos uma ideia, no século I, século em que Cristo viveu, havia no mundo 250 milhões de pessoas. Haviam 250 milhões de pessoas. Esse número dobrou 16 séculos praticamente depois, só 1650, é que a população chegou a ter 500 milhões de pessoas. Em 1850, portanto 200 anos depois, nós tivemos o primeiro bilhão de pessoas no mundo. E aí a coisa começou a acelerar. Se estava num crescimento contínuo, agora ele dobrou o crescimento, ele acelerou esse crescimento, porque em 1930, menos de 100 anos, a população mundial passou para 2 bilhões. Depois, em 1976, 4 bilhões. Em 1985, 5 bilhões. Em 1995, 6 bilhões. E agora, a divulgação da ONU, em outubro de 2017, a população do mundo estava em torno de 7,6 bilhões. É o que nós temos hoje, 7,6 a 7,7 bilhões de pessoas na face da Terra. E qual é a situação do cristianismo com relação a esses números? Desses 7,6 bilhões de pessoas, nós temos um número de 2,3 bilhões de cristãos, ou seja, 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo. Então, vai sobrar praticamente 70% de pessoas que não são cristãos. Então a gente vai dividir a população mundial da seguinte forma: nós temos 2,3 bilhões de pessoas que são cristãs, que são cristãos, né? Pessoas que professam a fé
em Cristo. Nós temos 2,8 bilhões de pessoas que não são cristãos, mas convivem com cristãos. Como assim? Não são cristãos, mas convivem com cristãos. Aqui no Brasil, a maioria dos cristãos tem parentes não cristãos. Esses parentes estão próximos. Vêm os cristãos com suas Bíblias indo às suas igrejas aos domingos. Vêm os seus parentes indo à igreja dia de semana, em programações especiais, quando se casam, casam-se na igreja. Então eles têm contato com os cristãos. E também no Brasil, em boa parte do Brasil, existem os canais de televisão com programas evangélicos. Embora a pessoa não seja cristã, ela liga a televisão, ela vê um programa evangélico, ela liga o rádio, existem programas evangélicos. Então são não cristãos em contato com os cristãos. No mundo, 2 bilhões e 800 milhões de pessoas não são cristãos, mas convivem com cristãos. E sobra uma cifra de 2 bilhões e 500 milhões, 2,5 bilhões de pessoas que não são cristãos. Ou seja, que moram em lugares onde não tem cristãos e onde não convivem com cristãos. Lugares tipo na Índia, onde as pessoas, em lugares onde as pessoas ainda não têm televisão, ou tendo televisão não tem canais com programas evangélicos e não tem cristãos onde eles moram para que eles possam conhecer. Na China e em tantos lugares da Terra acontece isso. Então, nós estamos com essa situação no mundo. Mas Jesus, ele deu uma ordem para a igreja. Ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus deu uma ordem para a igreja, mas a igreja tem tido muitos problemas para cumprir essa ordem e assim prorrogar a volta de Cristo, acelerar a volta de Cristo, melhor dizendo, porque ele só vai voltar quando a mensagem for pregada no mundo inteiro. Isso não quer dizer que todas as pessoas irão se tornar cristãos. As pessoas vão conhecer a mensagem de Cristo, que é uma outra situação. Analisando isso, eu li um livro de Bob Hoskins, que se chama Tarefa Inacabada. O Bob Hoskins, ele disse o seguinte: se nós houvéssemos começado a ganhar novos convertidos na base de um por dia, a partir do dia em que Cristo ressuscitou, nós teríamos ganho até agora em torno de 1 bilhão de pessoas somente. Olha, um cristão por dia desde que Cristo ressuscitou daria em torno de 1 bilhão. É 1 bilhão e pouco, eu fiz os cálculos também. Se nós houvéssemos começado a ganhar novos convertidos na base da igreja primitiva, que ganhava 3 mil pessoas por dia, né, como aconteceu no dia de Pentecostes, para ganharmos 3 bilhões, nós gastaríamos 2.700 anos. Veja, 3 mil por dia. Então, veja que a tarefa da igreja está sendo executada de forma muito deficitária. Né? Qual é a realidade das pessoas do mundo hoje? Existem 13 mil povos não alcançados. Existem 150 grupos nômades que nunca ouviram falar de Cristo. Na situação das línguas, existem 6.528 línguas vivas no mundo hoje. E apenas 36 possuem a Bíblia completa. Veja, irmãos, dos 6.528 línguas vivas, apenas 36 possuem a Bíblia completa. É bem verdade que a Bíblia está traduzida nos principais idiomas, no inglês, no francês, no espanhol, no português, mas existem muitos lugares onde a Bíblia não chegou e muitos lugares onde as pessoas gostariam de ler a Bíblia e não têm a Bíblia na sua língua para que eles possam ler. Nós falamos em cristianismo, eu falo assim, poxa,
Existem 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo. Conseguiram uma cifra muito boa. Entre outros. Então, nós temos dentro do grupo chamado cristãos, cristãos que são idólatras, cristãos que têm falsos profetas, cristãos que estão se salvando pelas obras, não pela fé, cristãos que creem na reencarnação, cristãos que estão envolvidos com seitas, que têm interpretações errôneas da palavra, que contém heresias. Então o grupo está bem fragmentado. E caso a gente venha fazer um filtro, nós vamos entender que desses 2,3 bilhões de pessoas, nós temos um grupo pequeno, que é um grupo fiel ao Senhor e à sua palavra. Então, portanto, a nossa tarefa é muito maior do que simplesmente 70% do mundo que não conhece Jesus. Os 2,8 bilhões de pessoas que convivem com cristãos conhecem Jesus, mas como personagem da história, não como o salvador pessoal de suas vidas. Então, nós temos, irmãos, um foco missionário que se chama Janela 1040. O que é essa Janela 1040? Não sei se você já ouviu falar, mas eu vou dar uma rápida explicação. A Janela 1040 é uma faixa do planisfério do planeta Terra que vai do oeste da África até a Ásia, subindo a partir da linha do Equador 10 graus e abaixo 40 graus. Ela forma um retângulo. É um retângulo dentro do mapa do planisfério que tem ali a janela 1040, que são esses 10 graus e 40 graus da linha do Equador. Nessa região vive o maior número de povos não evangelizados da Terra. Cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 62 países do mundo que não conhecem Jesus. Ali estão algumas megalópolis ou megacidades ou que têm grandes concentrações de pessoas, uma grande concentração urbana, como Tóquio, no Japão, como Calcutá, na Índia, como Bagdá, no Iraque, como Bangkok, na Tailândia, entre outros. Para vocês terem uma ideia, de cada 10 pobres da Terra, 8 estão nessa região. E a maioria desses países há uma falta de receptividade aos cristãos, especialmente aos missionários. A liberdade religiosa, quando existe, é frágil. A necessidade de missionários, de pastores, de líderes, de professores, de escolas de treinamento para os cristãos. E os crentes precisam ser despertados para viver esse compromisso com Deus com relação a isso. Por que evangelizar a janela 1040? Porque, então, quais são os alvos para cumprir essa grande comissão? Quais são esses alvos? Existem 2.225 grupos que não conhecem Jesus. Nós precisamos colocar esses grupos, colocar a janela 1040 como alvo. 70% da população mundial conhece apenas Jesus por ouvir falar, não é? Então tem aquele grupo que não conhece e aquele grupo que convive. E os que convivem conhecem Jesus só como personagem da história. Nós precisamos mudar a história dessas pessoas. Nós precisamos enviar missionários para a janela 1040, é um alvo. Nós precisamos priorizar as crianças do mundo, sabendo que 64% dos cristãos do mundo se decidiram até os 19 anos de idade. Enquanto a gente não prega, o diabo está entrando na vida das crianças com valores que denigrem uma verdadeira vida de santidade diante do Senhor. Nós temos visto coisas horríveis. Nós precisamos também priorizar os portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, psicossocial, visual ou múltipla. Então, para vocês terem uma ideia, 10% da população mundial é portadora de alguma necessidade especial, é portadora de alguma deficiência, de algum defeito.
não é? Pessoas que não ouvem, pessoas que não falam, pessoas que não enxergam, pessoas que não andam. O que corresponde a isso em números? Corresponde a 760 milhões de pessoas que não estão sendo valorizadas pelas igrejas, pelo povo de Deus. As maiores plataformas hoje, nós temos a internet, nós temos os filmes, nós temos o rádio, nós temos a televisão, nós temos os celulares, os iPods, os iPads, tantos avanços de tecnologia. Vamos fazer uso dessa tecnologia. Então, cumprir este sinal, porque senão Cristo não vai voltar. E essa responsabilidade é nossa. Muito obrigado. Recebemos a missão de ao mundo proclamar a palavra de quem fez universo, terra e mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Recebemos a missão de ao mundo proclamar a palavra de quem fez universo, terra e mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Recebemos essa missão de pregar a palavra de Deus e faltam 50% da população mundial entenderem que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz para salvar a humanidade. É nossa responsabilidade. A Bíblia diz: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós devemos pregar para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Nós devemos pregar em nosso país, mas não podemos esquecer de pregar para os estrangeiros, para as nações, porque é a ordem de Cristo. A grande comissão é uma tarefa inacabada e a responsabilidade é nossa. Que Deus abençoe você e você seja um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus para levar a mensagem de salvação. Nós podemos fazer a obra de missões com a nossa oração. Nós podemos fazer a obra de missões com a nossa contribuição. E nós podemos fazer missões indo pregar. Você pode participar de alguma forma. As próximas lições nós estaremos falando sobre o Apocalipse. Um abraço, fique com Deus.